querida AME Pelotas. Vamos pedir nesse momento a presença do Jesus amado aqui nos acompanhando, com essa presença tranquila, calma, e dos nossos queridos amigos espirituais. Que possa acompanhar nossa amiga querida Silvia na sua apresentação, no seu estudo, para que possamos hoje discutir, aprender e principalmente conviver neste grupo querido de amigos tão amados. Então, mais uma vez, agradecemos e pedindo principalmente também que a nossa querida Silvia possa transmitir com bastante tranquilidade, com toda a dedicação, agradecer principalmente a ela, que preparou com tanto amor essa apresentação, e que ela possa transmitir com bastante tranquilidade o que ela preparou com tanto carinho para nós hoje. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, minhas meninas queridas. Vamos então dar continuidade a mais 2 capítulos, se a gente puder, né? Do nosso livro Ação e Reação de André Luiz. Eu botei uma dinâmicazinha um pouquinho mais diferente para a gente poder não ficar tão cansativo, né? Vamos ver se eu consigo tirar essa coisa daqui. Senão eu não consigo ler o slide. Ops, ops, ops. Tem um negócio aqui que eu quero tirar. Quero passar para baixo. É uma barra. Silvia, Tá bem no tem meio. que ir no modo apresentação em cima ali, onde que tem... Lá no PowerPoint? Aí... Eu botei do começo, mas é que aqui ela aparece para mim assim, ó. You are screen sharing. Que eu tô... É essa barra que eu quero botar tá. para baixo, que daí ela não me incomoda, entendeu? Sim. Ela tá dançando aqui. Ela podia sumir, né, medonha? Mas não tem problema. Deixa eu ver se eu... Tu tá vendo ela? Eu tô... Ó, diz assim, de slide atual, apresentar, representação de slide, ocultar. Lá embaixo, à direita, no canto direito, tô apertando. Lá embaixo, no canto direito, tu aperta numa... ali perto do zoom, tem um... Seria 1, 2... No terceiro quadradinho. Aí ele vai aparecer na tela cheia. No canto esquerdo, direito, embaixo. Onde tem esse quadradinho? Olha no canto direito embaixo, vê que ele está marcando ali, que aparece os slides, né? Depois do lado dele tem 4 quadradinhos pequenininhos. Aí depois tem um outro, e no outro o que vai apresentar a tela cheia. Mas, Silvia, se tu te sentir segura, faz como é que tu apresentava no grupo. Faz como tu te sente segura. Eu só queria tirar essa barra. Eu achei que ela, com o tempo, ela desapareceria, mas eu acho que isso aqui agora já melhorou. Para mim não faz mal que não apareça as imagens, porque as imagens são ilustrativas, é mais importante o texto. Dando continuidade, então, meninas, o capítulo 13 se inicia assim. O grupo estava lá, né, em aprendizado, e eles prosseguiram administrando fraterno auxílio ao lar de Marina, incluindo assistência ao companheiro, que o nosocômio ainda acolhia, encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação, conclusões e apontamentos. Felicitavam-nos a cada passo. O aprendizado deles estava sendo muito interessante, né? Estavam aprendendo muito sobre cada coisa que estava acontecendo. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável, quando certa noite, no parlatório, foi Silas procurado por um companheiro aflito que avisou atencioso. Assistente, nossa irmã Poliana parece vergar, em definitivo, ao peso da imensa prova. Revoltada? Indagou nosso amigo com inflexão de paciência e bondade. Não, aclarou o interpelado. Nossa irmã está enferma e o equilíbrio orgânico declina de hora a hora.
Apesar disso, vem lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Desculpa Silas, atrapalhar, Silvia. O que tu está enxergando aí? O que estão eu tô enxergando aí? só a barrinha e o meu slide. Então, ô, Silvia, tem que clicar no 2 ali para mudar a lâmina que tu está apresentando Mas tá Isso. tudo não mudou para vocês? Não, Não, Tá aqui ainda no primeiro? tá no tá. primeiro. Para lá. Apresentação. Não, online não. Do slide atual. Aí, vamos ver se baixa agora. Baixou? Não, Não, acho que se tu clicar no 2 ali, aparece para ti uma barra com todos os. Ah, tá. Entendi. É que eu botei como tela cheia, então se eu clicar aqui vai aparecer para vocês. É, Apareceu? agora sim. É isso aí. apareceu. Tá, então eu tenho que Não, deixar, eu assim tenho tá que... ótimo. Não, tá bom para vocês enxergarem, daí eu tenho assim não tem problema, tá? Tá Só... ótimo. Tu quer que eu leia de novo? Acho que até era bom, porque estava aparecendo só a primeira, por isso que eu te interrompi. Desculpa, tá, Tá, Silvia? não, tranquilo, não tem problema, eu apresento de novo. Então, o grupo estava reunido lá, estava prosseguindo, administrando fraterno auxílio ao lar de Marina, incluindo assistência ao companheiro que o nosocômio ainda acolhia, encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação. Conclusões e apontamentos felicitavam-nos a cada passo. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável. Quando certa noite no parlatório, foi Silas procurado por um companheiro aflito que avisou atencioso. Assistente, nossa irmã Poliana parece vergar em definitivo ao peso da imensa prova. Revoltada, indagou o nosso amigo com inflexão de paciência e bondade. Não, declarou o interpelado, nossa irmã está enferma e o equilíbrio orgânico declina de hora em hora. Apesar disso, vem lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Silas refletiu por momentos rápidos e falou resoluto. É imperioso agir sem demora. E, qual acontecer em circunstâncias anteriores, utilizamos a volitação para lograr mais tempo. Aí eu botei um desenho das pessoinhas volitando. Passou para o próximo? Tá linda aquela imagem. É Tá, bom, né? entende melhor, né? Gostei. Fica, a cabeça ajuda, né, a imaginar a história. É isso aí. Há breves minutos, achávamos em passagem rural pobre e triste, num casebre totalmente exposto à ventania noturna. Infortuna mulher jazia enrolada em farrapos, numa esteira de palha ao rés do solo. E a poucos metros, mísero anão paralítico exibia o semblante alvar. Reconhecia-se-lhe de pronto a idiotia completa, sob a vigilância da enferma desditosa, que o fitava entre a aflição e o desencanto. Abarcando-nos com um olhar, nosso condutor informou solícito. Temos aqui nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Espiritualmente são ambos tutelados da mansão, em pedregoso caminho de reajuste. Então eu tentei colocar a casinha deserta, não achei uma mulher na esteira, mas achei uma senhora dormindo, e uma forma de representar o que era o filho, eu consegui essa figura que tem um anãozinho ali, bem a expressão de um anão, que saiu de uma parte bíblica que é o anão e o cego. O anão dirigia o cego, por isso que ele estava nessa... Mas o filho da mulher, ele era tido como idiotia. Quando a gente vai procurar idiotia no Google, infelizmente, ainda aparece crianças com síndrome de Down. E eu me recuso a colocar uma figura de uma criança com síndrome de Down como se fosse idiotia, tá, gurias? Por isso que eu botei aquele anãozinho ali. Nada contra o anãozinho, mas eu acho que é menos Que pejorativo, né? horror, né? Ainda falam assim. Que Ainda. absurdo, Se tu né? botar a criança, ou mesmo que tu coloque só idiotia, em algum momento aparece uma figura de uma criança com síndrome de Down. Muito triste isso. Nossa. Entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa, inclinando-se atento para a desventurada mulher,
Auscultou-lhe o tórax, explicando algo inquieto. É um caso urgente. E convidados ao concurso imediato, associamo-nos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia, figurando-se agitado, prisioneiro, a emaranhar-se nas artérias estreitadas, em caprichosas calcificações. Examinando aquele atormentado quadro circulatório, o assistente informou: os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima, porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central pode ocorrer em um instante para outro. Como isso é um assunto bem interessante e recorrente para nós, e como enfermeira não podia deixar de passar, eu trouxe um coração representando a arritmia dela, né? Um coração calcificado, e como que fica uma artéria quando ela está calcificada. Por isso que a gente tem a isquemia, porque o lúmen da artéria fica completamente reduzido, né? E o sangue passa com menos quantidade por ali. Ele estava explicando, e eu entendo que eles, como da parte da espiritualidade, eles conseguem ver dentro dos órgãos, né? Acreditamos que seja a medicina do futuro também. Eles simplesmente chegam e conseguem captar o que está acontecendo de errado no corpo das pessoas. Alguma dúvida até aqui, gurias? Querem Pois é, eu discutir achei tão alguma coisa? legal a maneira que tu fizesse, Silvia, porque eu fiquei imaginando aqui, ó, olha o que era naquela época, né? Pois é, Quando né? eu li, Imagina, quando, mas daquela época até agora o coração é o mesmo, né? auscultou-lhe o tórax, fiquei imaginando. Ausculta como aquelas antigas, que tu coloca o ouvido, E não, e né? aquela que parecia quando a gente ouvia batimento de bebê, lembra aquele cone? É, Tem um nome, eu não me lembro agora. Às vezes eles auscultavam com aquilo, até era usado o coisa não, desculpa. O, o que a vaca tem na cabeça e o boi tem, o chifre. Pinar, chifre. O pinar, exatamente. Binar, isso. E o precursor do pinar foi chifre. Ah, é? Claro, porque eles Sim, é usavam. um chifre, É, eles cortavam a ponta onde era pontuda para botar próximo do ouvido, e a parte mais larga eles colocavam no tórax da pessoa. verdade, bem lembrado, viu? Não, Ok? mas aí tu consegue imaginar, tu vê, olha só, gente, coisa mais linda, né? Então eles conseguiam ver tudo isso, Pois né? é. Conseguia Impressionante, perceber que a pessoa estava numa situação bem difícil, né? fantástico, né, gente? Mas, E eu achei interessante, se tu me permite, ali que você colocou, né, que ele descreve os vasos enfraquecidos do miocárdio, ameaçam a ruptura próxima, porquanto o doente se encontra na tensão da angústia, né? Então ele alinha a questão emocional, quanto agrava o quadro, né? Que já é problemático físico, e o quanto acelera quando tem uma questão, né, emocional, enfim. Tem Achei uma bem pessoa bacana essa angustiada, análise. ela altera todo o sistema circulatório, né? E se tu É tem um verdade. sistema circulatório fraco, então às vezes tu não precisa de muito para que ele entre em colapso, né? bem lembrado, hein, Sidéria? Bem isso aí mesmo. Claro, ela estava angustiada, captou também a situação. Piora do quadro circulatório, com certeza. Mais estreitamento e mais alarmante, tanto que ele fala, caso urgente, né? Isso mesmo. É. Fantástico, essa parte é muito legal. Podemos seguir? Podemos, sim. Assim dizendo, relanceou o olhar sobre o homem criança, estirado a 2 passos, e acrescentou: entretanto, Poliana precisa mais tempo no corpo, de vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Acham-se não apenas zungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam, no campo da afinidade pura. Dessa maneira, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência, no estágio de segregação em que se encontra, gravita invariável em derredor da carícia materna. Gente, olha o quanto é esclarecedor esse parágrafo. Os dois dependem fluidicamente um do outro.
Então, a morte da mãe atingiria imediatamente o filho, que já era um homem, mas era uma pessoa sem condições de viver sozinho, de se cuidar. Sim, eles estão ungidos na mesma prova, mas humanizados no mesmo clima fluídico. Tu sente uma coisa realmente. Me lembra aquelas coisas de chipófagos também, aquela coisa. Então, Isso, lembra, me lembrou muito lembra. isso, sabe? É, bem isso. Me lembrei daquele caso, agora que deu um pouco, deu até no Fantástico. As crianças que estavam unidas, depois conseguiram separar, e duas mulheres assumiram. Não sei se vocês assistiram, bem interessante, né? Sim, Então, os dois unidos, né, por provas e provas, pelo que a gente entende aqui, já passaram várias encarnações e eles ainda estão na mesma situação, sim. estacionados, não evoluíram, né? Ele eu entendo que ele está mais atrasado, até pela Ele aparência sim, física dele, pela demência que ele demonstra. Ela não, eles são pobres, são humildes, mas ela tem uma certa normalidade em relação a ele. Eu acredito que ela seja mais desenvolvida que ele, com certeza. Mas é né? interessante isso que eles colocam da prova que os dois estão passando juntos, mais uma vez, né? Sim, mais adiante a gente vai entender por quê. Sim, Aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas de pé, como que buscava na choça desguarnecida de tudo algo que pudesse funcionar à guisa de socorro. Todavia, somente um velho cântaro ali guardava pequena porção de água. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata, considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recursos quaisquer. Ainda assim, vimos-la aplicar-lhe passos a glote com desvelada atenção. Então, eu quis demonstrar através da água, que era o único recurso que ele tinha. Então, ele imantou aquela água, né? Energizou para ela poder posteriormente tomar e aplicou os passes nessa região da glote e também que pega os pulmões e também uma área cardíaca, né? Para que ela recebesse algum choque energético positivo. Concorda? exatamente, não. Lindo isso, né, gente? A gente que trabalha em casa espírita, né? Tu vê bem claro a necessidade, né, que tu está vivendo esse espírito, né? Eu Lindíssimo esse passei capítulo. eu passei o slide de outra forma. Ele passou para vocês? Agora tá, a próxima página agora. Passou? Tá. Logo após, administrou recursos fluídicos à linfa pura. Compreendemos que Silas ativara a sede na doente, constrangendo-a a servir-se da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. Despendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias, qual se houvera sorvido valiosa poção calmante. As preocupações obcecantes da hora em curso cederam lugar à bonança de espírito. Vejam, né, gente, que quando há o recurso pode ser uma aguinha, mas pode fazer milagre, né? Isso é mais uma vez, né? Porque não importa, esse livro foi escrito há muito tempo atrás, o benefício realmente da água fluidificada, do passe, E da do passe. energia, né? É. É, Mostra bem claro isso, né? bem claro. O qual Ela sober a estava valiosa poção, ela estava com um pezinho na cova, né? olha só, sorvindo valiosa poção, preocupações obcecante, da Isso, hora em curso ceder lugar à bonança do espírito. Mostra mais uma vez a grande ajuda espiritual que teve, né? Esse benefício, esse recurso, que a gente sabe que ajuda muito, né? muito. Foi assim que o diretor de nossa excursão, acariciando-lhe a fronte, pendida nos molambos e se agregarem por travesseiro, transmitia-lhe forças revigorantes. Decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico, mas sem a necessária lucidez espiritual para identificarmos a presença. Contudo, subordinada ao comando magnético de Silas, ergueu-se automaticamente, enlaçada por ele e seguidos ambos por nós, demandados bosque vizinho. Então, ele tirou
ela do corpo, ela ficou deitada na esteira que ela estava e levou o seu corpo perispírito até foram em direção a um bosque que ficava próximo da casa. Longe de perceber-se sob assistência carinhosa de que era objeto, a enferma ausente do corpo de carne, como num sonho consolador, foi convenientemente acomodada por Silas no tapete de relva macia, sentindo-se calma e leve. Finda essa operação, o assistente convocou-nos à prece e, levantando o olhar para o firmamento faiscante de estrelas, rogou compungidamente. Essa prece eu achei muito linda. Pai de infinita bondade, tu que dás provimento às necessidades do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes sobre a lama do charco, desce compassivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância do teu amor. Em particular, Pai justo, compadece-te de nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa, de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, mas sim, pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Não é mais a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão com que deve sustentar o filho agoniado de sua dor e nutrir a própria vida. Ó Pai, não a deixes perder agora a bênção do corpo, na senda redentora em que se refugia. Acrescenta-lhe os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. Tu que nos desse pelo Cristo a divina revelação do sofrimento, como sendo o roteiro de nossa recondução para os teus braços, ajuda-a a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração para a subida à glória eterna. Bom, gente, Lindíssima essa coração. eu achei tão linda que eu não quis dividir ela para botar nenhuma figura, porque não ia ter figura que conseguisse Que colocar, representasse. sabe? Linda mesmo. A voz de Silas, tocada de profunda fé, arrebatava-nos ao pranto insofreável. Azulíneas cintilações nimbavam-lhe a cabeça e, como resposta do alto, ali na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe 5 flamas, em pontos diferentes do espaço, que se aproximavam de nós celeremente. Renteando conosco, transfiguraram-se em companheiros que nos saudaram regozijantes. Em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza, associadas aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas à nossa enferma, que as inalava a longos sorvos, e em tempo breve vimos Poliana surpreendentemente refeita, pronta a retornar o envoltório para a necessária restauração. Então, eu quis demonstrar aqui que, assim, ó, na natureza, né, a natureza, ela fornece para a gente energia suficiente para alimentar o nosso espírito, né, nossa alma. Então, é importante o contato que a gente deve ter com a natureza para que possa absorver isso, não só por a gente estar doente, né, mas justamente para a gente não adoecer. Tu sabe, assim, Silvia, eu tenho, assim, eu acredito muito nisso, sabe, em poderes da, não sei, opinião do pessoal, Opa, né, porque eu acho que a medicina, né, alopática, ela ajuda muito, mas eu sim, acho que, assim, o benefício de florais, né, plantas, essa coisa, e essa coisa da natureza é muito forte, né, muito forte. Tem um ditado, né, de que a gente precisa, na verdade, te conectar com as árvores, né? O Fernando faz muito isso aqui, ó, lá na fora, na colônia. Então, eu acho que essa conexão com a natureza é muito bom, né, gente? E eu acho que a gente precisa, eu acho que a gente, cada vez mais que a gente está avançando no tempo, se utiliza cada vez mais remédios alopáticos e vai se perdendo esse poder, né?
da gente Com poder certeza. sorver do que é nosso. Nós estamos É, perdendo o que é nosso, é. né? De a gente poder... os índios, né? Agora, Hum, quando deu aquela questão dos índios que invadiram as tribos dos índios lá, gente, os índios, eles mesmos fazem remédio que utilizam para as doenças deles e obtêm saúde, obtêm resultado, né? Então, como é importante, e a gente está perdendo isso tudo, né? Olha agora, se a gente for analisar, né? A Amazônia foi bastante devastada, né? E essas tragédias que a gente está vivendo, tsunami, enchente, né? O que está faltando? Natureza, árvore. A gente, o ser humano, está acabando com isso, né? Mas aqui mostra bem claro, né? Como a gente precisa aproveitar o que Deus nos deu de graça e a gente não aproveita, né? Só com isso ela já melhorou, né? E eu acho que assim não é questão só da questão em si da natureza. Eu acho que dá a impressão esse parágrafo assim que as inalava longos soros, há uma sensação de serenidade também. Ela está aproveitando. Tem isso também, né, Silvia? Muitas das vezes claro. tu vai receber o remédio, mas se tu não acredita, se tu, né, não te torna receptiva, tu também não vai obter melhora. Então, Hum, acho que é isso, da gente poder aproveitar mais, nos traz muito essa questão para o dia atual. O Sérgio sempre diz isso. A gente tem que usar as provas do André Luiz, os livros do André Luiz, e trazer o mundo real, o nosso, né? De como a gente pode aproveitar isso, né? Da natureza, as coisas naturais, né? Eu achei bem legal isso aí, que fala do... Tão simples aí, muitas vezes a gente não valoriza, né? É que, na verdade, assim, essa parte, ela tá com um problema físico severo, né? Mas tem todo um apoio da espiritualidade que tá dando passe, mas e que pode, aqui prova, de certa forma, que o que vem da natureza, não só do ponto de vista energético, às vezes pode auxiliar e muito, num caso mesmo que ele seja grave, né? E que é o caso ali, né? É o caso. É, então, é a lição que dá, né? É isso aí. Ricos da terra, pensei com lágrimas, onde o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro ante a simples fulguração de uma prece? Onde a grandeza de vossos palácios, recheados de faustos e pedraria, confrontada com um simples minuto de reverência da alma, em comunhão com a paternidade de Deus, na majestade do céu? Incapaz de raciocinar por si quanto à metamorfose experimentada, à face das inibições que sofria na provação temporária, a doente não conseguia ver-nos, mas sorria venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil. Novamente amparada, regressou ao tugúrio infecto e auxiliamo-la a retomar a cápsula física. Enquanto descerrava os olhos, reconfortada, Silas esclareceu. As melhoras adquiridas pela organização perispíritica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. E acentuou: sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Olha que aula, né? Para a gente poder acreditar no poder que o espírito e a alma têm. E por que as Exatamente. pessoas dormem? O único momento que o espírito, a alma consegue deixar o corpo é quando a gente está dormindo. Mas aí essa alma vai procurar aquela ajuda, que não é a ajuda do físico, né? Mas vai cuidar do perispírito para quando retornar para o corpo, estar refazendo ele. Então, a importância da gente proporcionar repouso e indicar o repouso, que as pessoas acreditem, né? É uma forma de também estar se curando. E também Alguma assim, dúvida né, até aqui, Silvia? gente? Oi. E aí eu acho também, eu acho que é importante a gente parar e dar uma discutida isso com o pessoal, alguém que gostaria de comentar alguma coisa, porque eu acho interessante aqui, não só a questão do sono também, né? É aquela preparação que tu faz para tu estar em paz, tu vai descansar o corpo também, mas tu vai te permitir também ajudas espirituais ou, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante. Tu vai refazer teu sono, a questão da saúde, né?
mas te permitir também, né, que tu possa ser acompanhada em algum momento também, né, por uma vibração boa, e a gente sabe que isso acontece muito no sono também, que tu estando assim, tu pode, com certeza, te fortalecer para o outro dia. Eu acho que isso é importante. Isso tem a ver o sono, é a questão também da gente poder se permitir se entregar, né? E a questão da oração é fundamental também nisso aí, né? Quanta gente parece bobagem, gente. Eu sei na área médica, colegas meus, as pessoas me falam isso. O pessoal que faz muito plantão, as pessoas não conseguem dormir. Que na verdade é uma coisa. Eu sou muito boa de cama, né? Eu caio dura já, né? Mas assim tem pessoas que têm uma dificuldade bárbara. Né? A Flavinha mexe muito comigo. A Flavinha não está aí hoje. Então, quando nós fomos no Congresso do Rio de Janeiro, e a gente ficou até tarde, no outro dia tinha aula lá. Vamos dormir, Verê, que amanhã tem aula. Eu já peguei e capotei. Ela até hoje ela comenta, nossa, quando eu vi a Verê estava dormindo. Mas quem faz plantão que nem nós, né, Alessandra, é boa de cama, né? Cai duro já na cama. Mas eu acho que é importante a gente discutir isso. Eu não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa e ajudar a Silvia. Sidéria. Isso aí é reforçar que realmente, né, até no tratamento psicológico, né, uma das coisas que a gente pergunta inicialmente é como é que está o sono, porque a gente vê como extremamente importante, né, a pessoa que não dorme, ela vai ter vários problemas, né, e semana passada eu ainda estava lendo sobre uma reportagem sobre até a questão do peso, né, a pessoa que quer emagrecer, ela tem que olhar o sono dela, porque ela não dormir bem, né, pode ser um fator que faça ela estar engordando, né, também, entende? Então é bem, sem dúvida, é bem Altera o importante. metabolismo, né? É, é. Então e essa coisa da natureza, assim, eu acho bem importante. Eu lembro que quando eu vim morar para cá, para mim assim, é fundamental eu ir para o Laranjal, né, para poder me energizar, assim, eu dizia que eu precisava ir lá que nem uma bateria. Depois fui achando meios aqui, mas assim, no início era punk, assim, porque eu precisava botar o pé na água, né? Eu precisava colocar o pé na areia, né? Então, isso é fundamental, acho que é necessário. Assim. Essa coisa do sono é muito séria, principalmente relacionada à tecnologia, né? Porque as pessoas às vezes vão para a cama com o celular e ali Ah, bem lembrado. elas ficam mais de hora antes de dormir, inclusive assistindo coisas que não vão beneficiar em nada o sono dela. Então, eu já ouvi um colega meu que é psicólogo, ele dizer que o deus do sono, que é Morfeu, ele está se vingando das pessoas porque as pessoas não estão mais se entregando para ele da mesma forma que se entregavam antigamente. Antigamente a gente dormia com as galinhas, acordava com elas, né? E as pessoas eram bem mais sadias. Que hoje as pessoas estão estressadas e estão cansadas e dizem que é Morfeu que está bem triste que as pessoas já não estão mais ficando com ele o tempo que precisariam ficar. Tem fundamento, né? Morfeu deve estar Mas Silvia, brabinho. isso aí que tu falou é bem importante. Tu sabe que um dos grandes motivos de consulta de crianças que consultam comigo no consultório tem sendo a questão, ultimamente, a obesidade e sono. É batata. Vem qualquer situação e para as mães parece uma coisa tão simples. Hoje mesmo eu atendi uma criança no pão, aí no final ela disse assim, pá, doutora, meu filho não dorme. Eu digo, pá, isso é um outro capítulo. Eu vou te orientar e depois nós vamos ter que conversar de novo. Tanto que a Luciana Argondis, que trabalha com isso, ela fala sobre a limpeza, a higiene do sono. As Isso. consultas do paciente que eu encaminhei, é 2 horas. Né? Não é uma coisa tão simples assim. Mas aí vem a questão, né, pessoal, da pessoa conseguir se entregar quando vai dormir também. Porque se a pessoa não está calma, tranquila, serena, sabendo que já fez, ela não vai conseguir ter um bom sono. Com certeza não vai conseguir ter um bom sono. Eu acho que está tudo muito interligado, né? E eu me lembrei de uma amiga minha que fala muito questão contra o celular, já que tu falou do celular, né, Silvia? E ela disse: Sim. ah, não, hoje em dia, um grande obsessor é o celular. E eu achei até engraçado, mas tem
uma lógica, na Mas é verdade. verdade. As pessoas, É, inclusive, colocam o celular para carregar do lado da cama. E é. aquilo interfere muito. Os neurocientistas, eles já dizem a interferência das ondas que o celular emite, mesmo quando ele está no modo silencioso e muito quando ele está carregando. E o ideal seria que as pessoas colocassem para carregar em outra sala, em outro lugar, não no quarto. Nem no quarto, quanto menos do lado da cama. Além do que pode te deixar carregado e depois dá algum problema também até de saúde, né? Quantas vezes a gente vê explodir celular e, né? Mas essa questão do sono é bem importante, sabe? Parece que as pessoas não se permitem realmente mais dormir. Mas é que esse mundo está tão agitado, tão corrido, que as pessoas não se permitem. Então, aquela coisa de tu serenar, como tu falasse ali, né? Coisa boa a gente chegar já se preparando. Não, realmente é complicado. Quando É. a gente vai fazer, quando essa família mesmo que eu conversei, e elas colocam como se fosse o problema do filho, mas esse problema é familiar, né? Então, Óbvio. olha, claro, eu digo, assim, mas para dormir, ai, doutor, como é que eu vou botar para dormir? Primeiro, vocês também têm que diminuir de assistir a televisão, ficar no celular. Ah, pois é, mas aí o pessoal não quer parar, porque o que que acontece? Ah, Se o pai e a é. mãe vão assistir televisão, vão ficar no celular, é lógico que a criança não vai dormir. Então, o Claro que não. sono é um grande problema atualmente, viu? É. Grande problema. E aí, oremos para que não seja um problema de É, ordem mundial, né? Aí eu botei só a velhinha dormindo ali, precisando, descansando nos braços de Morfeu. coisa boa, uma boa dormida. Ainda É. mais depois do plantão, né, Alessandra? Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta: descanse. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros trarão até aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de algum samaritano das redondezas. Permitirá o Senhor que você continue. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Sabino é o filho dessa senhora, tá? Por fora, sim, era ele dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grande cabeça, aquele corpo disforme, transandando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. A fisionomia denotava configuração macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos a expressão de um palhaço triste. Recomendou-nos o assistente auscultar-lhe o campo íntimo, e, em razão disso, findos alguns minutos de reflexão, assimilei-lhe a faixa mental, observando-lhe as singulares reminiscências. Demonstrando viver essencialmente distante da realidade, a memória de Sabino mergulhava toda em quadros estranhos. Bom, gente, eu tentei imaginar com todo o máximo da minha imaginação como é que poderia ser uma pessoa que tinha uma configuração macacoide, com um sorriso nos olhos semilúcido e um palhaço triste. O máximo que eu consegui resumir foi nessas três figurinhas e não consegui junto tudo uma só, né? Porque o pobrezinho, pelo jeito, era um monstro. E sofrimento, né? Olha quantas, porque ali a gente vê bem claro que são várias encarnações que está Sim, vivendo, e sempre vem de uma forma, né? Não sei se poderia dizer anômalo, diferente, né? E o que a gente vê claro que, na verdade, bom, tu vai ver, falar ali depois, que, na uhum. verdade, ele não mudou. A expressão ele veio Sim, para exato. Porque fazer a gente, lembrando o nosso título, né, que se chama débito estacionário. Ou isso. seja, ele está ali mergulhado, ele tá vendo quadros estranhos passando pela cabeça, que provavelmente são lembranças das vidas, dos erros que ele cometeu nas vidas, ou vida passada, mas eu acredito também que sejam muitas. Então, isso mantinha ele, tipo, fora do ar, assim, né? Com aquele olhar perdido, aquele olhar que não reflete, como se uma pessoa não tem condições, não está lúcida, né? Gurias, Sofrimento, né? Ainda vai demorar muito ainda para. vai. Alguém mais, gurias, gostaria de falar? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Oi, Ninguém, Cristiane, tudo bem? O que tu entrou ninguém tá agora? dormindo. Corporificados ante a nossa visão espiritual, agora a gente vai ver
o que é o pregresso desse filho, que está desse jeito todo errado, né? Corporificando-nos ante a nossa visão espiritual, os pensamentos dele tomavam consistência, compelindo-nos a enxergá-lo qual se sentia em verdade. Víamo-lo em trajes de palaciano bem posto, influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos, a culminarem sempre na flagelação do povo. Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas constavam por detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito. Confesso para vocês que eu não sei o que é uma mesa opípara. E ao seu lado, sempre a mesma mulher. Eu acho que é opulenta, é bastante vantajosa. Eu não me lembrei de pesquisar isso, um outro que vai aparecer depois eu pesquisei. E ao seu lado, sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava Poliana, aquela mesma Poliana que jazia inerme, eu acho que é para ser inerte, na esteira de palha. Assombrados, identificávamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Reconhecíamos sem dificuldade que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro no terreno da crueldade. Então, aqui eu tentei demonstrar como se no passado fossem eles um casal muito rico, cheio de dinheirinhos. Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Em absoluta introspecção, revivia o pretérito, com requintes de egolatria, demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Aqui vem o ego, né, gente? O tanto do ego, aquele que leva todo mundo para aquela passagem obscura lá depois. Registrando-nos a perplexidade, Silas observou: de certo, não lhe ouviremos a palavra articulada, mudo e surdo, qual se encontra, mas podemos consultar-lhe o pensamento, porquanto reagirá em pensamento, respondendo-nos às interpelações através da conversação ideada. Para isso, porém, é imprescindível que dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga viver. Mentalizemo-lo como sendo o barão de S, né? Título que exibiu na existência última e com o qual se desvairou calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade. Observando as manchas rubras nos quadros vivos das vivas reminiscências em que se enclausurava, perguntei com a gravidade natural que a experiência exigia: barão, por que tanto sangue em seu caminho? Terão muitos chorado em torno de sua marcha? Notei perfeitamente que ele não recolhia a interrogação com os tímpanos comuns, mas albergou-a em forma de ideia, formulada de si para consigo, devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais em que comungávamos um com o outro, sem que me identificasse por seu interlocutor invisível. Sangue e lágrimas, sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna ou da dominação política em que todos eles se apoiam? A vida é um sistema de luta, no qual a humanidade se divide em dois campos opostos: aquele dos que conquistam e aquele dos que são conquistados. Sou um nobre, não guardo a vocação de perder. Que importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e mercê? Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimiam os pensamentos, e depois de alguns instantes, nos quais se consagrava hilário ao mesmo exame que me tomara atenção, o assistente esclareceu: segundo, é fácil de concluir. Ante a periquirição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Porque aqui tem uma grande lição, né?
Ele não conseguiu aproveitar a encarnação para fazer uma mudança interior. Então, na verdade, ele continua, mesmo com esse envoltório que ele tem, né? Ele continua com o mesmo pensamento e com a mesma ideia de entre os dos que ganham, que coloca dos que conquistam e dos que são conquistados. Então, quantas encarnações, né? Essa criatura, esse espírito vai ter que passar para poder resolver isso tudo, porque ele não caiu em si ainda, né? Uhum. Não caiu. Mas mostra bem claro isso, né, Silvia? Não, não caiu. Ele está sempre com aquilo, aquela vaidade, aquela egolatria, está prevalecendo, porque na verdade eu acho que no momento que ele se olha como ele está hoje, é uma negação, né? Ele não quer se aceitar daquela maneira. Então é mais fácil se aprisionar dentro das coisas, das lembranças do que ele já foi e não do que ele é. Reminiscências do passado, na verdade, Isso porque aí. ele não consegue se enxergar, né? Então, Isso. trazendo para o mundo atual, é lógico. Se Mas a gente aqui, não aproveita. no continuar, eles dizem assim, ó. Para nós, no entanto, é um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura, por agora, não tem qualquer noção. Tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma, em processo de incontrolável hipertrofia. Aqui está claro o que está mantendo ele preso nesses pensamentos. É o ego, Com certeza. né? Orgulho. A sede da posse inóbil e o orgulho virulento perverteram-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos, que resultam para ele em completa alienação mental no tempo, de vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto se mantém parado nas reminiscências em que se supõe dominador da terra, vivendo o pesadelo criado por si próprio. Diante dos problemas que o estudo suscitava, indagou Hilário surpreso. Mas onde é a vantagem de semelhantes padecimentos? Silas esboçou leve expressão de tristeza e considerou: temos sob nossa atenção lamentável débito congelado. Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano espiritual. E há precisamente mais de 1000 anos sucumbe vaidoso e desprevenido às garras da criminalidade. Gente, Eu são 1000 acho que anos. aqui era importante nós parar e discutir alguma coisa aí com o pessoal. Acho que aqui está a parte mais importante desse capítulo, né, Silvia? Sim. Vamos ver o que o pessoal Débito achou aí. congelado é o débito estacionário. É. E aí, pessoal, o que vocês gostariam de comentar aqui? Eu acho que isso é bem importante. É que, na verdade, está claro, né? Sim. Se Isso aí você mostra aquilo que a Joana fala, que a gente aprende em repetição, né? A gente Sim, caminha a passos de formiga, assim, é bem lento o progresso, né? Chamam também de eternidades, esses períodos que o espírito está congelado ali no mesmo pensamento, né? Ele, sim. ele vive um inferno que não tem fim, porque ele não consegue sair do mesmo, ele é fixado no mesmo tipo de comportamento, no mesmo tipo de pensamento, e nada do que de fora vem, ele consegue penetrar ali no mundo íntimo dele para mudar a forma de pensar, né? Nem E assim, aqui nem com fica esse bem claro corpo que é na todo. terra e no plano espiritual, né? É, Quer dizer que mesmo que ele desencarne, ele continua nessa roda. sim, sim, exatamente. Mais alguém, gente? Vamos Não, seguir, eu então? fico me lembrando dos Caso. outros casos que a gente viu nesse livro, mais nos capítulos anteriores, que também tinham almas, espíritos que estavam presos em jaulas, né? Sim. Lá, porque também não conseguiam tirar, não conseguiam sair desse pensamento, né?
E aqui parece que, embora esse espírito tenha vindo com limitações físicas para talvez impedir que ele faça mal para os outros e talvez tirar a própria vida por causa dessas Com limitações, certeza, com ele certeza. não, ainda assim, não conseguiu evoluir nada, né? Nada, mas põe nada nisso. A verdadeira, como é que a gente diz, encarnação colocada fora. Aí, Aí, Paty, talvez ele esteja, na verdade, exclausurado mais a pensamento, que ele não mudou o pensamento. Ele ainda não, se acha um fidalgo. Então, É, mas os outros. o pensamento é a essência da pessoa, né? É, é, Então, se então ele ele não não mudar tá, a ele está essência na dela, alma interna dele mesmo, né? e exatamente. nos outros casos que a gente viu, sempre tinha, quando começava a acontecer a mudança, é porque tinham outros espíritos orando e fazendo uma corrente, assim, com energias positivas Positivo. e boas perto, mas parece que para ele não tem ninguém também orando ainda, né? Imagina, quem é que vai orar por uma criatura que fez o que fez? Pois não tem nenhum familiar, nada, né? Não. Nos outros casos ainda tinha familiares, né? A única que está ali do lado dele é a Poliana, É, que dela a depois a gente gente não vai viu ver nada, por quê. É, porque ela é a única pessoa que se compadeceu dele e se, né, se hum, propôs a, sim, né? Podemos é, seguir, gurias? Mas foi bem sim, lembrado, viu, Paty? Do outro capítulo, é verdade que eles estavam enclausurados. Mas aqui, tu vê que é bem claro, né? Na verdade, a aprovação é entre os dois, né, Silvia? é, Então, Sim, eles estão juntos, como dizia lá no início, eles estão o perispírito deles está energizado de forma, está unido. Tanto que se ela como se uhum, morresse, fossem ele chipófagos. morreria também, né? sim, é. É o primeiro caso que a gente vê assim, né? É o primeiro caso, isso mesmo. É, É o primeiro, porque até agora a gente não tinha estudado essa parte. E eu nem sabia que as pessoas podiam ficar assim, grudadas a nível é, perispíritico, o que saiu, Perispiriticamente. né? é, É bem Porque, interessante isso. exatamente, a ponto de que eles tiveram que intervir para que ela não morresse, porque eles ainda tinham coisas para terminar, né? sim, Tinham que seguir em frente. Então, tinham que reforçar ela para ela conseguir aguentar, para que não interrompesse antes do tempo, né? hum, Ok, vamos seguir então, gurias. Pode De seguir. existência a existência, não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. Calamidades diversas, como sejam homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões, foram por ele provocados, desde muitos séculos, porquanto nada viu à frente dos olhos senão o seu egoísmo a saciar. Só por aí dá para ver que não tem ninguém rezando por ele, né? Entre o berço e o túmulo é o desatino incessante, e do túmulo para o berço é a maldade fria e inconsequente, com as intercessões de amigos abnegados a lhe endossarem novas tentativas de regeneração e levantamento. Então, de alguma forma, tem alguém tentando por ele. Quase sempre inspirado nos pontos de vista de Poliana, que lhe vem sendo a companheira de múltiplas jornadas, cristalizou-se como um infeliz empresário do crime, agigantando-se-lhe de tal modo o desequilíbrio na existência última, terminada no suicídio indireto, através do mergulho deliberado na viciação, que não houve outro remédio para ele senão o insulamento absoluto na carne, ao nevoeiro da romagem presente, na qual o identificamos assim, como fera enjaulada, na armadura de células aviltantes, sob a custódia da mulher que o ajudou nas sucessivas, erigida agora à posição de enfermeira maternal do seu longo infortúnio. Tinha que ter uma enfermeira metida no meio. Aqui, gente, eu tentei, Me mata, Silvia. tinha que ter uma enfermeira, só uma enfermeira para fazer isso, né, gente? Ali eu tentei colocar as violências, né, que ele pode ter feito, porque pelo jeito foi com muita gente, brigas, né, saques, suicídios e o abortinho.
ali. Tão pequenininho isso nesse. No campo perispiritual do anão ensimesmado, observamos através da sua aura verde trevosa, olha a cor da aura da pessoa, verde trevosa, que todas as energias dos seus fulcros vibratórios refluíam sobre os pontos de origem, dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado inteiramente em si mesmo, à maneira da lagarta ilhada no casulo dela própria nascido. As perguntas que não nos foi possível sopitar, respondeu Silas com presteza. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária, guarda a mente trabalhando em circuito fechado, isso é, pensa constantemente para si mesmo, incapaz da permuta de vibrações com os semelhantes, exceção feita com Poliana, de quem se fez satélite, mudo e expectante, como parasita em fronde seivosa. Então, eu acho que Nossa, essa tá ligação, pesado isso, né, Silvia? Eu fiquei imaginando que a gente estuda. perispírica que fez perispírita. Vocês entenderam? Isso aí, Tu vê o ele... termo parasitário mesmo, de colar e Exatamente. de não deixar. E E a gente daí lembra que fica sugando dela, né? Ela e evoluindo e ele tentando sugar isso dela. Então, exatamente. E eu me coloquei lembrei esse do Missionários da livrinho Luz, aqui. quando eles deixam bem claro a questão do espírito evoluído, que tu vê aquela luz divina, aquela luz, né? E aqui tu vê uma coisa completamente diferente, né? Pela vibração que esse espírito tá, né? Onde falou em trevoso, já saí correndo, né? Porque Aqui, essa parte é pesada, né, Silvia? Até muito pesada, imaginando. porque, olha, aqui eu tentei representar, no caso, eles energeticamente, né, trocando energias dos dois perispíritos, na lagartinha que vive dentro do seu casulo, depois se liberta, e como alguém que fosse parasita numa seiva, eu me lembrei dos pulgão que eu tento tirar das minhas rosas aqui e padeço tentando fazer isso. Mas do ponto de vista espiritual, é uma situação bem complicada. E até porque esse espírito não quer sair disso. Exatamente. Aqui, então, o Silas deixa bem claro que Sabino é um problema de débito estacionário, porque jaz em processo de hibernação espiritual, compulsoriamente enquistado no próprio íntimo, a benefício da comunidade de espíritos desencarnados e encarnados, porquanto tão expressivos se lhe destacam os gravames de ordem material e moral que sua presença consciente na Terra ou no espaço provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Gente, o homem é do capiroto. Desfruta desse modo uma pausa na luta, como ensaio de esquecimento, a fim de que possa, de futuro, encarar o montante dos compromissos em que se enleia, promovendo-lhe solução digna nos séculos próximos, a golpes de férrea vontade de renunciação de si mesmo. Mas, indagou Hilário inquieto, não disporia a espiritualidade superior de elementos para encarcerá-lo à distância da carne? Sim, confirmou Silas, isso não é possível, não é impossível. Entretanto, se temos enxovias pungentes para a expiação dos crimes que entenebrecem a mente humana, muitas delas a se expressarem por vales de miséria e de horror, é preciso considerar que os delinquentes aí segregados atraem-se uns aos outros, contagiando-se mutuamente das chagas morais de que são portadores, gerando o inferno em que passam transitoriamente a viver. Gente de Deus, que horror isso. Alguém quer comentar? É pesado, mas o inferno que ele está transformando, porque não consegue se regenerar, né? Ele é um espírito tão atrasado que até no umbral ele acaba fazendo tumulto e gerando mais. Ele acaba se comprometendo mais ainda, né? Mesmo que ele estivesse segregado num desses lugares, porque ele acaba Então ele promovendo não ali pode conviver nem... discórdias, promovendo intrigas, promovendo brigas.
entre chefes do mal mesmo, mas ele tem esse poder, né? Então, na verdade, ele não tinha outra saída que não fosse essa. É um exemplo de espírito que não pode mais reencarnar na Terra, né? Isso. Agora, nesse período de transformação, né? Que a Terra Não, e do jeito que ele é um perigo encarnado é. e é um perigo desencarnado. Então, a única maneira é enjaular ele, É. né? Até que, em algum momento, ele consiga. Não é porque ele vai ficar enjaulado que ele vai ficar esquecido, mas Não. enjaulado ele vai estar tá sendo contida justamente essa coisa ruim que ele traz, né? Mas estarão certamente na espiritualidade pessoas trabalhando para que ele possa, pelo menos em algum momento, voltar a reencarnar, mas não na nossa Terra, né? Provavelmente num planeta mais inferior. Mas que Por o- interessante esse capítulo, né, gente, de débito estacionário. Né? Para mim também é hora, sabe que eu nunca tinha lido sobre isso, achei bem interessante, porque é bem Também. isso aí, nem lá em cima ele consegue sair. Olha o sofrimento desse espírito, né, gente? Né? É um sofrimento bárbaro, né? Então, isso eu fico imaginando, olha, ali diz mais de 1000 anos que ele Eu está lá. acho que, Vera, eu acho que não é um sofrimento para ele, porque é o normal dele, ele não aceita que É. está sofrendo. E tanto que ele não aceita que está sofrendo, que ele está na situação que está e ele não se sente infeliz com isso, porque na É cabeça dele verdade, verdade. ele continua no passado, né? Para ele tá bom assim, sim, se acha um fidalgo, um nobre, né? É verdade. Mas ele nem consegue despertar que ele está enclausurado nele mesmo. Quer dizer que, ou seja, a única pessoa que pode libertar ele é ele, e ele não consegue perceber. É, Bem lembrado, até porque se ele se desse conta do sofrimento, né, Alessandra? Talvez ele conseguisse sair, mas para ele tá bom assim. É. na verdade, eu acho que é isso, Vera. Ele não se dá conta do sofrimento, mas o sofrimento está ali, ele tem um sofrimento, né? Mas ele nega o sofrimento para poder se manter desse jeito, entende? Então, assim, a gente vê muito na mesa mediúnica, né, quando se trabalha, dizer que o espírito, ele, quando tu provoca que ele olhe para dentro, ele entra em contato com esse sofrimento, Hum. né? Mas ele chega dizendo que ele está bem, né? Mas é um bem que esconde aquilo que ele não quer ver, né? Que é o sofrimento dele. A O questão íntimo da dele. o íntimo dele. A questão da gaiola, assim, que fala, né? Eu acho importante pensar que assim tudo é a nível de energia, né? Isso, Então, sim. assim, Uhum. é Não é importante uma jaula. salientar assim, que a espiritualidade ela vai trabalhando através do sono que provoca o Hum. espírito para que ele possa devagarinho sair até desse formato que tu descreveu que ele está, né, do macaco e tal, né? E então eles vão, né, com muita paciência, vão energizando ele, assim como a gente viu a questão da água que foi energizada, né, que foi para a mãe melhorar, né? É feito isso também com ele, né? Por isso que se mantém ele nessa posição para que ele possa chegar a uma condição de poder trabalhar as deficiências que ele tem, as dificuldades. Por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando à semelhança de estufas, nas quais criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhadas nos pesadelos que merecem até certo ponto, depois efetuada a travessia do sepulcro. Em Sabino, contudo, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas, em cujas sombras um dia sentiu baquearem-se as forças. O remorso feriu-lhe o coração como bala mortífera assalta um tigre solto. A prece fulgurou-lhe na consciência e antes que sua nova atitude provocasse reações e vinditas soezes, então eu vou dar um pulinho só ali no outro parágrafo, porque eu fiquei em dúvida o que seriam vinditas soezes, e aí eu fui procurar. E aí eu encontrei assim, opa, sumiu. Bom, mas eu lembro, peraí que eu já digo para Aí, você. Silvia.
Tá aqui? Isso. Vindita soesis. Atitude de quem se sente ofendido ou lesado por outrem e efetua contra ele uma ação mais ou menos equivalente, igual a desforra, represália, retaliação e vingança. Soesis vem de soez, que revela falta de dignidade ou de caráter, e por isso inspira desprezo. Um ficou grudado no outro. Isso aqui foi na hora que eu enviei, eu mandei por e-mail, e às vezes ele desconfigura, né? É tudo que é ruim, né? Grosseiro, inóbil, baixo, abjeto, desprezo, indecente, indigno, infame, mesquinho, relés, torpe, vil, que é de baixo valor, sem qualidade vulgar. Então, reações vinditas, soeses, seriam tormentos da obsessão, dardos atirados por mentes agressivas e invasoras e que são inevitáveis para aqueles a quem são dirigidos. Vocês conseguiram entender isso aqui, gurias? Eu acho que tem mais a ver com a questão do caráter e dignidade, assim, em resumo, né? Sim. Me Então é deu isso essa que... ideia. Porque na hora eu li, eu fiquei assim, Jesus, não sei nem o que é uma coisa, nem o que é outra, né? Então eu fui atrás. Vinganças vis, né? Vinganças Vinganças, mesquinhas, isso. né? Coisas de baixo, né? É. Baixo calibre. Mesquinhas. Assim. O termo correto é esse, Mesquinhas. vinganças mesquinhas. Eu acho É. que fecha mais com isso, Alessandra. É. Tá? Então, eu só botei para esclarecer, porque eu achei que também poderia vocês terem tido essa dúvida, né? Entre os que lhe seguiam os passos, no caso assim, ó, as vinditas soeses seriam praticadas os que lhe seguiam os passos na rota perversa. Recolheram na mansão, onde foi naturalmente magnetizado, caiu em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então segregada em campo de regeneração pelo sacrifício. Como vemos, tamanhas são as ligações de nossos companheiros nos planos infernais, que por mercê de Jesus foi ele ocultado provisoriamente nesse corpo monstruoso, em que se faz não apenas incomunicável, mas também de algum modo irreconhecível em favor dele próprio. É indispensável que o tempo com a bondade divina se ampare os problemas afetivos e complexos. Que situação crítica dessa pessoa, né? Pobrezinho. Pobrezinho. E fitando-nos serenamente, adjuntou: compreenderam? Sim, havíamos entendido. A experiência, aos nossos olhos, era dura, mas lógica, terrível, mas justa. E como quem nada mais podia dar ao triste amigo além do coração, Silas afagou-lhe a cabeça imunda e ofertou-lhe, comovido, a bênção de uma prece. Bom, gente, aqui termina o capítulo 13, tá? Então, São 15 para as 10. Eu acho que não vai dar para passar o 14. eu acho o seguinte, vou dar uma ideia aqui, porque não tem nem porquê, né, Silvia? A gente Uhum. vamos deixar para outra vez, porque igual vai depois ter que começar tudo de novo, né? Eu acho que a Sim, gente podia ver se tem alguma dúvida, ah, porque o pessoal gostaria de comentar. com certeza. Eu posso sair e voltar para a sala? Ou vocês querem que eu deixe? Não, podia sair e voltar para a sala, porque acho que agora É? alguém tem alguma dúvida e gostaria de discutir ainda, gente? Eu Voltei. queria colocar uma coisa, assim, só queria colocar um negócio que me chamou a atenção, é quando ali ela leu que ele ficou irreconhecível por proteção dele, né? Quer dizer, o quanto a espiritualidade se preocupa com essas coisas, né? Porque, claro, que se ele fosse uma pessoa que fosse fácil o reconhecimento, os inimigos dele iriam Os tudo em obsessores, cima, né? e aí ele não ia conseguir recuperar, ele já está mal e aí ia ficar pior ainda, né? Ciclo Então, o vicioso, né? quanto é importante, o quanto, mesmo que eu tenha dificuldade, a gente é acolhido, né? A espiritualidade está sempre ao nosso lado. Isso que eu queria comentar nesse finalzinho. Mais alguma coisa, Alessandra? Não, só ia dizer que se não me engano, no próximo capítulo eles acabam conseguindo levar o espírito dele a se manifestar, né,
Mais adiante no Movimento livro? mediúnico, não, se não me engano, Ah, tá. 14. Eu não fui mais para frente ainda, eu vou indo de acordo para mim não me É, perder. depois ele tem um andamento bem. Que eu me lembro que eu li faz um tempo, mas eu lembro. Mas Ficou muito bom, dúvida, Silvia, guria? maravilhoso, bem didático. Eu acho que teve bastante discussão e foi muito bom, viu? Grandes ensinamentos. Parabéns, viu, pela apresentação, Imagina, gurias, pelas imagina. lâminas, fantástico já. Não, perfeito, está muito bom. Parabéns, viu? É como eu te disse, eu fui professora há muitos anos, são quase 30 anos dando aula, e aquilo está dentro da gente, né? A gente vai ficando melhorzinho, assim. Mas a Bem gente faz o didática, melhor né? que E pode. bem objetiva. Achei muito bom, viu? Parabéns, viu? Obrigada. As ordens. Muito bom mesmo. Parabéns. Sidélia, tu quer encerrar para nós a nossa reunião de hoje? Então, nesse momento, queremos agradecer, em especial a Silvia, por esse momento tão importante do nosso estudo, que enriqueceu os nossos questionamentos, que fez a gente refletir um pouco mais sobre esse livro que tem nos engrandecido. Agradecemos pela oportunidade do estudo, de estarmos reunidos, e que a paz desse momento que nos envolve possam envolver também os nossos amigos que não puderam estar presentes. Que tenhamos todos um momento de muita paz, uma semana, um final de ano de muita paz, e que possamos nos encontrar no próximo ano, revigorados e prontos para a continuidade do nosso estudo. Que assim seja. Mas estava muito bom mesmo, Silvia. Mais uma vez, parabéns. Estava mesmo. Lembrando que foi a última reunião de estudo do ano, tá? Nós vamos ter depois, dia 12,